Olá, seja bem-vindo mais uma vez no canal Diálogos Online com Cristiano Barbosa, em que estamos discutindo aí alguns aspectos relacionados com o sistema majoritário dentro do contexto do direito eleitoral, tratando nesse nosso terceiro vídeo de eleição de governador e vice-governador dos estados e governador e vice-governador do Distrito Federal. Para a eleição dos governadores e vices dos estados, nós temos a aplicação do artigo 28 da Constituição Federal. Esse artigo 28, cabe ressaltar que ele foi modificado pela Emenda Constitucional 111 de 2021. E a redação dele, após essa modificação, ficou no seguinte sentido, que a eleição de governador e vice vai se dar para um mandato de 4 anos e que vai se realizar no primeiro domingo de outubro, caso seja feito em primeiro turno, e se houver um segundo turno, é no último domingo de outubro, no ano anterior ao término do mandato dos antecedentes. Além disso, o artigo 28 também indica que a posse desses governadores e vice-governadores dos estados vai se dar no dia 6 de janeiro do ano subsequente ao processo eleitoral, observado, quanto ao mais, aquilo que está disposto no artigo 77 da Constituição. Só para nós reforçarmos o que foi mencionado no artigo 77 da Constituição, cabe lembrar que o artigo 77 ele trata dos aspectos relacionados com o voto chamado maioria absoluta. Então, vai ser considerado eleito governador, vice-governador, aquele que tiver o registro efetivado pelo partido político e que obtiver a maioria dos votos, descontando, obviamente, os votos brancos e nulos. Se no primeiro turno os candidatos que estiverem concorrendo não alcançarem a maioria absoluta, obviamente nós teremos que fazer uma segunda eleição. E essa segunda eleição vai os 2 candidatos mais votados no primeiro turno. Nesse segundo turno, vai ser eleito aquele que obtiver a maioria absoluta dos votos. Contudo, se antes da ocorrência do segundo turno, um dos concorrentes vier a estar impedido, desistir ou vier alguma coisa no sentido de morte do mesmo, vai convocar o remanescente e ele participará então do processo, sendo eleito aquele que tiver maioria de votos. Cabe ressaltar que, havendo remanescentes e empate entre 2 ou mais, vai ser selecionado aquele, ou seja, vai ser qualificado aquele mais idoso para que possa concorrer a essa vaga de governador e vice-governador de estados, concorrendo com outra chapa. Então, a gente tem essas indicações do artigo 77 que seriam aplicáveis para o contexto da eleição de governadores e vice-governadores dos estados. Por sua vez, a eleição de governador e vice-governador do Distrito Federal, segundo o que nos é indicado na Constituição Federal, nós temos a aplicação do artigo 32, parágrafo 2º. O artigo 32, parágrafo 2º, ele menciona para a gente que a eleição de governador e vice-governador vão observar também, do Distrito Federal, vai observar também as regras do artigo 77, no que se refere à maioria de votos. Então, primeiro turno, se for a maioria absoluta de votos, caso não seja, os 2 mais votados vão para o segundo turno, e no segundo turno é eleito aquele que obtiver a maioria de votos. Caso algum dos que estiverem concorrendo para o cargo de governador e vice-governador do Distrito Federal vier a desistir, tiver algum impedimento ou vier a morte deles, chama o remanescente e esse remanescente concorre com aquele que manteve-se do primeiro turno. Na situação de chamar remanescente e haver empate, aí, dentre os que estão empatados, vai ser qualificado o mais idoso. Tá? E um detalhe, de acordo ainda com o artigo 32, menciona que essa eleição vai coincidir com a dos governadores e deputados estaduais para um mandato igual de 4 anos. Tá? O único mandato que a gente teria que seria diferente seria de 8 anos para os senadores. Então, alguns doutrinadores até mencionam que seriam em eleições alternadas à votação para os senadores, ok? Então, nesse sentido, a gente encerra, então, a pontuação relacionada com o sistema majoritário no que se refere à eleição de governador e vice-governador de estados, artigo 28 da Constituição, governador e vice-governador do Distrito Federal, artigo 32, parágrafo 2º da Constituição Federal. E nós nos encontramos no nosso 4º vídeo falando a respeito de eleição de prefeito e vice-prefeito
de acordo com a Constituição Federal. Até o nosso quarto vídeo.